Olá, bem-vindo ao Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. Eu sou a Ana Oliveira e aqui a gente conversa com quem está inovando e transformando a educação no Brasil. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem do estudante. E esse episódio é uma parceria especial com o JPOL, o Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza através do uso de evidências científicas. Hoje o nosso tema é gestão para aprendizagem, como monitorar, intervir e melhorar resultados. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber Fernando Tamaso, que é coordenador de tecnologia educacional do Education. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado à equipe da Let's pelo convite. Fernando, para a gente começar e entender um pouco o seu papel, qual que é a função de um coordenador de tecnologia educacional dentro de um grupo de educação? Bacana, né? Há muito tempo a gente tinha a área de TI junto com a área de TE, né? E a gente veio com o momento de desmembrar as duas áreas, né? O TI ficando com aquela parte mais burocrática de hardware, servidores, telefonia, né? E o TE é totalmente com foco em educação, né? Então, por exemplo, o TE estuda ferramentas, complementos pedagógicos, tecnologias que têm por um objetivo um viés de aprendizagem pedagógico, tá? Então, a tecnologia ela é sempre um caminho para chegar a algum lugar, né? Então, o profissional o coordenador de TI gerencia todos aqueles complementos, todas aquelas tecnologias que vão ser utilizados dentro de sala de aula. Certo. E em qualquer rede de ensino, seja pública ou privada, o foco é sempre garantir a aprendizagem dos estudantes. Para você, quais são os pilares de uma gestão focada em resultados? A gestão focada em resultados visa em fazer uma avaliação 360, né? Eu acho que a gente olha para relatórios, números que são importantes, a gente olhar plataformas, sistemas, fazer alguns levantamentos, mas entender a experiência do professor, como é que está o nível de absorção de conhecimento, como que o professor aplica aquele em sala de aula, quais são as dificuldades, né? O professor na faculdade de pedagogia, ele não aprendeu a usar tecnologias, né? E no mercado atual, dentro das escolas, ele precisa utilizar. Então, às vezes, eles esbarram em algumas dificuldades, a gente precisa entender isso. Olhar para os alunos, ver como é que está a absorção desse conhecimento, né? Porque a tecnologia educacional, ela visa colocar o aluno como protagonista, visa colocar o aluno dentro de um processo imersivo de aprendizagem, porque tem uma qualidade significativa, né? E também olhar para as famílias, né? A gente tem um movimento agora, um movimento meio desconecto, um movimento de proibição de uso de celulares, mas como é que as escolas estão trabalhando, né? Porque uma coisa é você utilizar o celular como uma fonte de lazer, né? Outra coisa é você usar o dispositivo, a tecnologia, com viés pedagógico para aprendizagem, né? Então, essa avaliação 360 como coordenador de tecnologia faz, justamente é isso, né? Olhar todas essas pontes, os complementos, os fornecedores, a escola, o professor, os alunos e a família, e aí sim ter dados plausíveis, né? Para uma tomada de decisão, para uma formação, para uma inserção de uma nova tecnologia, ou até mesmo de tirar um pouco o pé e ir num movimento um pouco mais orgânico, um pouco mais que a gente traga um paradigma um pouco mais natural para as crianças no processo de aprendizagem. Claro, achei interessante você trazer os professores para a conversa, trazer a família, porque quando se fala muito em tecnologia educacional, pensa muito realmente no estudante, porque de fato ele é o protagonista da aprendizagem. Mas esse monitoramento de dados, indicadores educacionais, às vezes eles apontam que a intervenção tem que ser em outro ponto, né? Como que esse monitoramento funciona na prática para apontar essa intervenção, seja na forma de dar aula ou em algum conteúdo que precisa ser abordado de uma maneira diferente? As equipes de coordenação, geralmente, não só coordenação de tecnologia educacional, mas coordenação pedagógica, elas acompanham aquele processo de analisar os relatórios, os painéis, assim como a Letos fornece um pouco dessas informações dentro da área dela, mas o professor é uma engrenagem crucial, né? Porque o professor é o único profissional da escola que está no dia a dia ali com a criança, né? Então, o professor ele tem aquele feeling de saber se é muito conteúdo, se é pouco conteúdo, ou se o conteúdo que está sendo abordado não é compatível com a faixa etária, né?
ou até mesmo existe uma diferença entre uma escola e outra, né? Eu trabalho num grupo com 6 escolas e a gente tem percepções diferentes da mesma proposta pedagógica e da mesma tecnologia, porque são bairros diferentes, regiões diferentes, né? Então, ter esse feeling, eu acho que os números são importantes, né? A análise, mas o feeling do professor, por isso que é importante a gente olhar todos os viés, né? E a gente, olhando para tudo isso, a gente, nas reuniões que acontecem de forma pedagógica, semanalmente ou quinzenalmente, dependendo da escola, a gente vai analisando para balizar se a gente acelera, desacelera, entra com um processo de formação ou entra com um processo de conscientização também. Então, muitas das vezes, a gente precisa conscientizar a família que aquilo é importante. O professor está passando uma resposta bacana, mas a família não acredita, né? Então, a gente tem que olhar para todos os parâmetros e todos os pilares. Certo. E uma vez que vocês conseguem identificar um desafio ou mesmo uma oportunidade, dentro da rede de ensino, que estratégias de intervenção você considera mais eficaz para apoiar as escolas, os professores e o estudante? Dentro das estratégias que eu acho mais interessante, mais importante, é uma abordagem humana, né? Primeiro a gente precisa identificar, por isso que os dados são importantes, né? Porque cada situação é uma coisa, cada professor trabalha de uma forma diferente, cada aluno tem um perfil diferente, né? Então, você trazer uma abordagem mais humana, mais personalizada, é, trazer aquela tecnologia com contexto dentro da escola, não falando em linhas gerais do mundo ou do Brasil, mas trazer aquele contexto mais para dentro da escola mesmo, você costuma ser mais assertivo, né? E aí você identifica que aquele professor pode ter um pouco de dificuldade naquilo, ou você vê que você precisa investir um pouco mais em formação, ou um pouco mais em tecnologia. Tem algumas escolas que têm equipes de tecnologia educacional com consultores e analistas. Já outras têm uma coordenação apenas que trabalha direto com o professor. Então, tudo isso depende muito de cada escola e do processo de aprendizagem que acontece naquela escola. Para deixar isso um pouco mais tangível, você tem algum exemplo de alguma ação bem-sucedida que você possa compartilhar com a gente? Sim. No Grupo Education, a gente formula alguns relatórios, algumas pesquisas de satisfação de uso do projeto. Então, por exemplo, quero saber como que está o projeto de pensamento computacional. A gente faz uma avaliação daquilo, né? A gente entende como que está aquele processo, né? Depois disso, a gente, analisando esses dados, a gente consegue, por exemplo, verificar se a quantidade de equipamento, a quantidade de tecnologia, a quantidade de informações tem sido suficiente e trazer um planejamento, né? Geralmente os planejamentos em escolas acontecem de forma anual, né? Então a gente faz essas análises em setembro, outubro, novembro, para traçar o planejamento ao longo do ano letivo, né? Mas nada impede que esse planejamento seja reformulado no meio do ano, com pequenos ajustes, né? Porque é muito mais eficaz você acompanhar o projeto próximo, a implantação que seja, mês a mês, do que você chegar no final do ano e falar assim, nossa, aquilo não funcionou, aquele programa não teve um sucesso, né? Mas não teve por quê? Se você passou o ano inteiro letivo, você não acompanhou, né? Então, eu acho que estar próximo do professor, estar próximo do aluno, são diferenciais. Claro. A Letros está com vocês já tem alguns anos, sendo aplicada para estudantes do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Aham. Como que o uso da Letros contribuiu, se de alguma maneira, eh, nesse processo de usar a evidência para fazer alguma intervenção? Sim. A Letos é uma plataforma e um painel muito rico de informações, tá? Então, desde a parte de análise de coordenação, até mesmo um acompanhamento da equipe pedagógica que a Letros tem, né? Então, por exemplo, eu que sou um cargo de gestão, junto com os diretores, a gente avalia números, a gente olha o programa, faz essas avaliações 360, mas também a equipe de pedagógica da Letros está dia a dia com os professores, né? Então, a equipe da Let's também está analisando os números, está analisando a usabilidade, o engajamento e fazendo esse acompanhamento com o professor, né? Então, ela já faz as intervenções quando tem necessidade. Então, por exemplo, precisamos de uma formação pontual para esse professor. Não, aquela turma do nono ano B, ela está tendo um índice de adesão menor com a plataforma. Por quê?
Será que é o professor? Será que é a turma? Será que são os temas que a gente está propondo, né? Então, assim, eu acho que essa avaliação por parte da equipe do Education é legal, mas a Let's, com a equipe pedagógica, ela também consegue fazer esse acompanhamento. Certo, então uma intervenção mais ao longo do ano, quase que em tempo real, junto com as atividades. Sim, acontece bimestralmente essa intervenção. Certo. E pensando no futuro da gestão educacional, que caminhos que você acredita que serão fundamentais para as redes de ensino que querem garantir os avanços concretos na aprendizagem? Eu acho que eu vejo muito que a aprendizagem está caminhando para um caminho mais personalizado, um ensino um pouco mais individualizado, e eu acho que quanto mais as empresas que fornecem tecnologia educacionais, as editoras, as escolas, entenderem que cada aluno é único e que cada processo de formação deve ser único, o objetivo que deve ser alcançado é muito mais alto, né? A gente precisa parar de tratar aquela turma como genérica. Tenho 30 alunos e são os 30 alunos o mesmo conteúdo, com a mesma forma de aprendizagem. Não, eu tenho 30 pessoas, 30 seres humanos diferentes, que estão em níveis de conhecimento diferentes, que têm adesão maior ou menor à tecnologia, uma adesão maior numa área de conhecimento e menor em outra. Então, o professor, a escola precisa entender isso, essas diferenças, e as empresas que fornecem conteúdos educacionais também, né? Então, a gente fala muito do adaptive learning, né? Que é trazer aquele conteúdo adaptado, né? Elas podem estar na mesma série, mas com estudos personalizados. Eu acho que o futuro da educação está nesse caminho, né? Tá certo, muito obrigada. Eu queria agradecer a sua presença, Fernando. E eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Este foi mais um episódio do Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. Continue acompanhando e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação.